Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estúdio TH+, que começa agora. E o assunto é esse período de final de ano que sempre traz um sentimento diferente, de reflexão e busca pela renovação. À medida em que mais um ano chega ao fim, somos sempre convidados a pausar, respirar fundo e olhar para trás. Um ano feito de desafios e conquistas, de perdas, reencontros, lágrimas e também de sorrisos, muitos. Um ano que nos ensinou muitas vezes, em silêncio, sobre resiliência, empatia e esperança. Cada dia vivido foi uma página escrita na história de nossas vidas. Algumas páginas foram leves, outras, obviamente, difíceis, mas todas extremamente necessárias para nos tornar quem somos hoje. Aprendemos que o tempo é precioso, que o cuidado com o outro é essencial e que, mesmo diante das incertezas, sempre existiu e sempre vai existir a possibilidade de recomeçar. Que esse encerramento de ciclo nos permita agradecer. Agradecer pelas oportunidades, pelas pessoas que caminharam ao nosso lado, pelos ensinamentos que surgiram e até mesmo nos momentos mais difíceis. Que deixamos ou que possamos deixar para trás o que não nos fez bem e carregar conosco apenas aquilo que nos fortaleceu. Que o novo ano que se aproxima traga mais humanismo, mais humanidade, mais diálogo, mais união. Que traga saúde, paz para todos os lares, paz para os corações, esperança para os dias que ainda virão. Que não nos faltem coragem para sonhar, fé para acreditar e determinação para construir um futuro melhor. Que cada amanhecer seja uma nova chance de fazer diferente, de fazer melhor. Que possamos espalhar mais amor, respeito, solidariedade, lembrando sempre que pequenos gestos podem transformar grandes histórias. Que o ano novo seja um tempo de renovação, de luz, de possibilidades. Um tempo para acreditar que dias melhores virão e que eles começam com cada um de nós. 2026 será mesmo um ano de novas escolhas, período de importantes decisões, transformações que serão sempre bem-vindas. E ao nos aproximarmos do fim de ano, somos chamados não apenas à reflexão pessoal, mas também à reflexão coletiva. Esse foi um ano marcado por decisões importantes, escolhas que ultrapassaram o âmbito individual e impactaram diretamente o rumo de nossa sociedade. Impactaram, inclusive, momentos diferentes. A população foi convidada a participar, opinar, escolher. Decisões políticas e eleitorais fizeram parte de nossa caminhada. Isso reafirmou um dos pilares mais importantes da democracia, o direito de participar do futuro do país. Independentemente de posições ou de resultados, cada voto, cada manifestação, cada debate representaram o exercício da cidadania. A democracia se constrói no diálogo, no respeito às diferenças e na convivência com opiniões diversas. E é justamente nesses momentos de escolha que somos desafiados a olhar além de interesses individuais, pensando no bem comum, na justiça social e no futuro das próximas gerações. Que o encerramento deste ano nos permita avaliar nossas escolhas com maturidade, reconhecer avanços, aprender com erros e fortalecer o compromisso com a responsabilidade cívica. Que possamos compreender que a política, quando exercida com consciência e respeito, é uma ferramenta de transformação social. Ao iniciar um novo ano, que prevaleça o desejo de união, de participação ativa e de construção coletiva. Que possamos, lógico, acompanhar, cobrar, colaborar, contribuir para que as decisões tomadas se traduzam em mais dignidade, oportunidades e qualidade de vida para todos. Que o ano seja marcado por mais diálogo do que confrontos, mais pontes do que muros, mais escuta do que intolerância, e que cada cidadão continue exercendo o seu papel com consciência, com ética, com esperança. Encerramos esse ciclo com a certeza de que o futuro se constrói todos os dias, com atitudes, com escolhas, com responsabilidade. Tenham todos um feliz ano novo.
Que seja um ano de compromisso, respeito e renovação para toda a sociedade. Que seja um ano de paz, de prosperidade e, principalmente, de esperança para todos. E esse foi o Parabólica de hoje. E olha só que coisa bonita, hein? Vamos aí, Natal, Ano Novo. Nos estúdios do TH+, especial deste fim de ano, nós vamos conversar sobre alguns assuntos que têm tudo a ver com a época. É o momento de falar sobre espiritualidade, de amor, de paz. Mas também é hora de fazermos um balanço de um ano marcado, infelizmente, por muita violência e polêmicas no cenário político. Aliás, por falar em política, o que é que nós podemos esperar para 2026? Um ano importantíssimo de eleições. Tudo isso você confere aqui, junto com a gente, a partir de agora, no estúdio TH+. E olha aí, vamos começar com a coluna Um Olhar sobre o Mundo. O professor Gilberto Abreu também entra no clima de final de ano, com mais uma de suas análises absolutamente e sempre pertinente. Vamos ver. Um Olhar sobre o Mundo, com Gilberto Abreu. O ano de 2025 passará a história com poucas coisas boas e muitas coisas ruins no mundo e no Brasil. No mundo, guerras proliferam-se por todo lado, conflitos insolúveis. Vejam na África, na faixa de Gaza, na Ucrânia, atentados, a volta de atentados terríveis. O mundo não vai bem. E se configura agora uma política de áreas de influência que podem tornar o mundo ainda mais perigoso. Por exemplo, a área de influência chinesa, a área de influência americana, a área de influência russa, a perda do papel importante que a Europa sempre exerceu. O mundo está extremamente confuso e nós não sabemos o que vai acontecer. No Brasil, as coisas não estão melhores. Nós vivemos uma crise institucional entre os três poderes, porque, por exemplo, o governo não consegue equilibrar suas contas, não tem um controle fiscal, uma gastança sem fim, o que não permite, por exemplo, a queda de juros, o que trava, por exemplo, os investimentos do país e o crescimento econômico. No lado do judiciário, nós temos uma lambança, apesar do papel importantíssimo que o STF teve na defesa da democracia. Isso é inegável, ninguém vai contestar. Mas o envolvimento de ministros com interesses particulares de vários ministros, que o jornalista Hélio Gaspari chamou de farofas internacionais. Ele chamou de farofa, mas são verdadeiros regabofes. E até fora do Brasil, em Lisboa, em Londres, em outros lugares. Não fica bem, e é por isso que o presidente Fachin quer criar um código de conduta no Senado, no Supremo, porque é inadmissível que os ministros do Supremo confundam o interesse público com interesses privados. Não vou nomear aqui o caso de ministro, que é de conhecimento geral. Isso não fortalece, aliás, até enfraquece a imagem do Supremo na população. O Congresso, então, virou uma lambança. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, falou em esculhambação. Só que ele esqueceu de se incluir nessa esculhambação, porque ele que provocou, por exemplo, e praticamente sustentou a subida ao mais alto cargo da Câmara do senhor Hugo Mota, que tem feito uma lambança. Por exemplo, a extrema-direita tomou a mesa da Câmara algumas semanas atrás e ali permaneceu por 2 dias. Mais recentemente, o ex-deputado Glauber Braga, para fugir ou para protestar contra a sua possível cassação, assumiu a cadeira da Câmara e foi arrancado à força, num espetáculo deprimente.
Olha, se os três poderes da República não tiverem o mínimo de civilidade, nós teremos ano eleitoral no próximo ano de 2026 e a população vai ficar como ficou na proclamação da República em 1889. Como dizia um político da época, o povo assistiu a tudo bestializado. Nós continuamos então bestializados. Mas como é hora de desejar boas coisas, é difícil de desejá-las. Mas não é, por exemplo, impossível dizer que elas poderão acontecer. Apraz aos céus que sim, mas as coisas estão muito ruins no mundo e até piores no Brasil nesse aspecto político-institucional. No mais, continuamos todos bestializados. Um olhar sobre o mundo, com Gilberto Abreu. Pois é, estamos de volta. Até mesmo quem não professa nenhuma religião dificilmente não se deixa tocar por um sentimento diferente nesta época de Natal. No mínimo, o período é um convite à reflexão e uma renovação interior. Uma busca por alguma coisa muito além do material. Para falarmos sobre o assunto, eu recebo realmente quem entende do assunto, o padre Luiz Gustavo Benzi, coordenador aqui diocesano de pastoral e pároco da igreja de São Francisco de Assis. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Zé. Agradeço o convite e acolho também todos aqueles que nos acompanham pela TV. Padre, é fácil ser cristão nos dias de hoje? Eu estou perguntando isso porque a gente tem visto guerra, momentos de ódio, de desespero, assassinatos, uma coisa terrível. Nunca a violência esteve tão presente no noticiário do dia a dia. Zé, o cristianismo ele já tem mais de 2000 anos de existência, não é? E desde o começo, desde o princípio, o cristianismo sempre foi marcado por perseguições. Os cristãos, sobretudo nos primeiros tempos da igreja, sempre foram incompreendidos e sempre foram perseguidos. Então você pergunta, é fácil ser cristãos nos dias de hoje? Nunca foi. E acredito que nunca vai ser. Porque os valores do Evangelho são totalmente contrários aos valores do mundo e viver, testemunhar, anunciar esses valores sempre vão implicar em perseguições, incompreensões para aqueles que realmente o fazem. A salvação do mundo está no humanismo, uma humanidade melhor, preparada para amar o próximo, como pregava Cristo. Sim, esse é o centro da pregação de Jesus, não é? Jesus é o Messias para nós, é o enviado de Deus. Sempre se esperou um Messias que viesse revolucionário para destruir tantas e tantas estruturas políticas, econômicas, religiosas do seu tempo. E Jesus vem como um anúncio de esperança e de misericórdia, sobretudo. Então, a mensagem de Jesus, o centro da mensagem de Jesus é o humanismo. E nós precisamos, para viver essa mensagem, para colocar em prática o Evangelho, sempre mais crescermos nesse humanismo que faz enxergar o outro como nosso irmão. Não é? E para aqui São Francisco também tem uma grande palavra, um grande testemunho para nós. O outro é nosso irmão e precisamos enxergar o outro como irmão para que de fato construamos uma civilização. E a importância do outro, né? Muitas vezes a gente não percebe a importância do outro nas nossas vidas. Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém se salva sozinho, não é? Ninguém se salva individualmente. A gente precisa do outro e também isso foi um ensinamento de Jesus, não é? Jesus não quis fazer nada sozinho. Ele escolheu seus discípulos, formou e depois, quando voltou para o Pai, enviou esses discípulos para que juntos levassem a mensagem do Evangelho. Então a gente precisa do outro para que a gente possa viver o Evangelho. Uma coisa que sempre me incomodou, quando eu frequentava a igreja, me incomodou muito, nenhum dos discípulos de Jesus foi escritor. Nenhum deles deixou um texto consagrado, sagrado. Sim, porque não fazia parte da necessidade daquele momento, né? Existia a transmissão que, quando a gente estuda a exegese bíblica, os primeiros relatos da própria vida de Jesus eram passados oralmente, não é? Então, nenhum deles deixou, de fato, nada escrito, mas oralmente essa tradição e esses ensinamentos foram passados, que depois foram escritos por outros que vieram depois deles.
Padre, como é que está a Igreja Católica no Brasil nesse momento? Ela perdeu muita força diante do avanço da Igreja Evangélica, prometendo já o paraíso na Terra, aquelas coisas todas que nós sabemos, aquele embate entre aspas, né, de religiões. Como é que você vê hoje o movimento do catolicismo? Eu vejo a igreja cada vez mais fortalecida, independente do número de fiéis. Ainda é o maior grupo religioso do país, que não é pouco, uma população de 215, 220 milhões de habitantes. Exato. Né? E para nós cristãos, as perseguições sempre foram ocasiões de fortalecimento. Os primeiros cristãos, como eu já dizia aqui, apesar de todas as perseguições e foram implacáveis que eles sofreram, a igreja naquele princípio ela sempre cresceu, sempre desenvolveu. E a igreja aprendeu essa lição. Então, mesmo em meio à perda de fiéis, mesmo em meio a tantas contestações e a tantas perseguições que a igreja sofre, ela se fortalece cada vez mais. Eu, particularmente, vejo a igreja no Brasil cada vez mais fortalecida, buscando crescer na comunhão entre os seus membros e, sobretudo, buscando anunciar o evangelho com a convicção que o evangelho precisa, com que o anúncio do evangelho precisa ser levado ao mundo. Perde-se fiéis, sem dúvida, não é? Há quem diga que não se perde quem é realmente fiel, não é? Então perde-se membros, mas a igreja continua sempre mais fortalecida. Nós estamos Natal, Ano Novo, essa época de passagem de ano, essa coisa toda, a pergunta cai bem, né, para um religioso. O que é o perdão? Perdão é uma necessidade nossa, não é? Jesus no Evangelho ensina, a gente precisa perdoar sempre. É uma necessidade muito maior para quem pede ou para quem a quem dá? Eu acho que não dá para mensurar o que é maior para quem, ou para um ou para outro, não é? Eu sempre digo, a falta de perdão, eu costumo analisar de duas formas diferentes. Primeiro, é como se eu tomasse um copo de veneno esperando que o outro morra, mas quem tomou o veneno fui eu, quem vai morrer sou eu. Ou então, se você me faz alguma coisa que me prejudica, eu falo, eu vou pegar uma brasa quente, vou segurar na minha mão e quando o Zé passar na minha frente, eu vou jogar essa brasa nele para queimar ele. Mas até que você passe, essa brasa vai me prejudicar. A falta de perdão, ela prejudica principalmente aquele que não consegue perdoar, não é? Que não consegue liberar o perdão e, sobretudo, dar espaço para que, liberando o perdão, a graça de Deus possa agir na nossa vida. Por isso que eu digo que o perdão é uma necessidade nossa. Não é meio que um ato de covardia, padre? Perdoar? Perdoar. Eu vou te falar por quê. Assim, deixa para lá, passa a mão na cabeça, preferível esquecer isso aqui, pronto. Zé, eu vou te falar que, primeiro, perdoar não é esquecer. Não é porque eu te perdoo que eu esqueço o que você me fez, tá? Eu gostei disso. Perdoar não é esquecer. Não tem como a gente esquecer os fatos que acontecem na nossa vida. Costumo dizer assim, se eu pego uma janela de vidro, enfio a minha mão naquela janela de vidro, cortou minha mão, precisei fazer curativo, precisei dar pontos, aquilo doeu, passou 10 anos, não dói mais. Só que eu olho para minha mão, eu lembro porque tem as cicatrizes, mas eu aperto aquilo não dói, não é? O perdão é isso, é você olhar para a pessoa, lembrar do que ela te fez, mas aquilo não te causar mais sofrimento, não te causar mais dor. Só que eu preciso aprender com essa situação. Se eu enfiar minha mão na janela de vidro de novo, eu vou me cortar de novo. Então eu te perdoo, não preciso esquecer o que você me fez, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber como que eu vou te dar espaço na minha vida. Porque às vezes se eu te der o mesmo espaço que eu sempre dei, você vai poder fazer a mesma coisa. Padre, você é coordenador arquidiocesano de pastoral, né? Como é que anda o trabalho de pastoral em Ribeirão Preto? Na região, aliás. A Arquidiocese de Ribeirão Preto ela engloba 20 municípios, né? Ribeirão Preto e mais 19 municípios. A função do coordenador de pastoral é acompanhar as pastorais ou os trabalhos pastorais em toda essa extensão territorial. Nós estamos agora numa fase que a gente chama de fase de Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, que é o momento da gente rever a nossa caminhada e projetar os próximos passos. A gente olha sempre para a ação pastoral com muita esperança, não é? É difícil, sobretudo o anúncio do Evangelho num mundo tão polarizado, com tantas crises, com tanta falta de paz, guerras que a gente está vivendo. Mas a gente precisa olhar para a pastoral com esperança, porque a ação pastoral é uma continuidade da ação do próprio Jesus, não é? Que foi, sobretudo, pastor. Então a gente procura planejar as nossas pastorais a partir dessa visão, dessa ótica, agir com o pastoreio de Jesus. É possível a gente olhar, ver a história de Jesus, a história de Cristo, todo o
martírio, aquilo que ele sofreu, etc. e tal, e não colocar nele uma visão política. Ele era um político, obviamente. Fazia política cristã, mas era um político sem dúvida nenhuma. A política divide um país, a política divide o Brasil, né? Rachou o Brasil, né? Hoje tem mais de um lado, menos do outro, coisa, mas rachou o Brasil e as pessoas têm ódio. A gente sabe de famílias que foram separadas, né, por conta de paixões políticas, por conta de ideologias, essa coisa toda. Como não levar a religião para a política? Como evitar, se o maior exemplo que a igreja nos traz é o exemplo de Cristo, e ele em si era um político. As principais decisões que ele tomou foram decisões políticas. Na filosofia a gente aprende que o homem é um ser político por excelência, né? E por viver na polis, a política ela precisa fazer parte da vida humana. A gente tem que tomar muito cuidado com sobretudo com essa divisão que a gente vive hoje, não é? Que não é brasileira, a gente percebe isso no cenário mundial, mas essas paixões de fato elas dividem, elas causam cisões e é sobretudo com isso que a gente precisa ter uma observância muito grande. A Igreja Católica ela não assume nenhum partido político, ela não assume nenhuma posição política, mas a gente não pode dizer que a Igreja é apolítica, porque ela está inserida numa sociedade que é fundamentada na política, não é? Então, a orientação da Igreja é que nós acompanhemos a política, mas, por exemplo, para nós padres ou membros do clero, nós não podemos estar ligados diretamente à política, mas incentivarmos os fiéis leigos para que, no exercício da política, a vivam, sobretudo, como um momento de construção de pontes. O Papa Francisco dizia isso, não é? Então, a Igreja ela não pode ficar sem a política. Uhum. Não, você estava falando do Papa Francisco, eu te interrompi, pode ir. Imagina, pode falar. Não, era perguntar exatamente sobre isso, né? Essa mudança de papado, de reinado, coisa e tal. Agora começou, finalmente, o reinado do Leão XIV, né? E mostrando realmente muita personalidade, pelo menos eu tenho visto isso, né? O Papa Francisco, quando ele começou com uma fúria de mudanças e essas coisas tudo, e provocou mudanças salutares na Igreja Católica, ele foi muito combatido, né? O clero, parte do clero absolutamente conservador, até porque já vinha de um papa alemão que era conservador, morreu conservador, era muito diferente, né? Como é que dá para você ver esse papado e até onde que ele pode ir? O Papa Leão está começando ainda o seu ministério, né? Então a gente não consegue fazer uma grande leitura do ministério papal do Leão XIV. Porém, a gente consegue perceber uma linha de continuidade naquilo que era o Francisco, mas não na mesma intensidade de Francisco. O Papa Leão, acho que ele está fazendo questão de demonstrar, eu vou dar continuidade àquilo que Francisco iniciou, que, como você disse, foram mudanças muito sensíveis para a Igreja e necessárias. Já há uma diferença de expectativa de vida, né? Sim, sim. O Papa Francisco entrou para o papado, ele já tinha 70 e tantos anos. 77 anos, ele não era tão menino assim. Esse já entrou com 59 anos. Exato. Uma diferença de 20 anos praticamente. Exato. Não é? Então, o que a gente percebe, como eu dizia, é justamente isso. Ele está colocando paulatinamente as feições dele, não é? Mas não abandonando, não criando uma cisão daquilo que foi Francisco, porque também seria impossível ele fazer isso, né? Como qualquer um outro, fazer isso tão imediatamente. Muito antigamente, a alegria de uma família era ter um filho padre, um outro filho que fosse médico e um filho que trabalhasse no Banco do Brasil, né? Eu não sei se você chegou a pertencer a essa época. Eu tenho um amigo que é religioso, vem de uma família religiosa, cujo filho resolveu ser padre, está fora do país, está trabalhando já no exterior, para desespero do pai, que inclusive deixou de conversar com ele porque ele decidiu ser padre. Uhum. Por que essa mudança de opinião da classe média, vamos colocar dessa forma aí? A sociedade nossa tem mudado muito e muito rapidamente, não é? Uhum. A gente fala de uma mudança de época. E, obviamente, os valores cristãos, aquilo que a vida sacerdotal nos convida a abraçar, muitas vezes foge daqueles que são os ideais que os pais têm para os seus filhos, não é? Uhum. Mas é bom a gente lembrar os pais também que, embora eles sejam pais, os filhos têm a sua vida, têm a sua trajetória, têm as suas escolhas.
e que, no mínimo, precisam ser respeitadas, não é? Eu, quando fui para o seminário, há quase 30 anos atrás, recebi um apoio incondicional dos meus pais, que não eram muito religiosos, não eram de igreja totalmente, não é? Mas me apoiaram e me apoiaram no seguinte sentido: vai e faz a sua experiência. Se der certo, conte com a nossa bênção. Se não der certo, as portas da sua casa estão sempre abertas. E depois, ao longo de toda a formação, eu já estou com mais de 20 anos de padre, essa presença deles nesse apoio é sempre fundamental. Bom, padre, numa data como essa, não poderia faltar Natal. O que é verdadeiramente o Natal para a cristandade? É a segunda maior e mais importante festa do nosso calendário litúrgico. A maior é a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Né? Isso. E o Natal marca o início da história da nossa salvação com a encarnação de Jesus. São Francisco de Assis, que eu sou pároco da sua paróquia, ele tinha uma afeição muito grande para o Natal. Ele falava: olha, o Natal é uma festa tão bela e tão importante que nesse dia nós podemos comer até mais daquilo que a gente está habituado a comer. A gente sabe que São Francisco e os seus companheiros tinham uma austeridade muito grande na vida, inclusive na alimentação, na quantidade e tudo mais. E ele dizia: neste dia, até os animais devem receber uma porção dobrada do feno para comemorar o nascimento do Senhor. Então é um momento de fato de muita esperança, como você aborda, de expectativa do próprio Jesus que vem ao nosso encontro e nos dá a esperança de sempre recomeçar, não é? Nos dá a esperança de sempre podermos dar novos passos para a mudança da nossa vida, para a mudança da nossa história e do nosso contexto. Padre Luiz Gustavo Benzi, aliás, eu estava brincando contigo, Benzi, né? Só poderia ser padre, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Quero agradecer e muito a sua presença aqui, muito obrigado. Tenha um bom Natal, um excelente Ano Novo, né? E que seus sonhos, padre também sonha. Sim, com certeza. Muito, lógico, com certeza. Padre, acima de tudo, é um ser humano. Sem dúvida, né? Não podemos esquecer disso. Que seus sonhos sejam recompensados todos. Amém, Zé. Obrigado. Amém, obrigado, Feliz Natal, bom Ano Novo para todos aqueles que nos acompanham também. Deus abençoe. Obrigado, padre. Grande abraço para você. Vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo do dia, mas a gente volta já para fazer já um balanço do que foi, de como foi o ano que passou e como vai ser o próximo ano. Já. Novo ano, novos sonhos. Sonho meu, Mialik. Sobrecoxas Seara bandeja 11,99 no Clube Mialik. Pernil suíno quilo 15,99 no Clube. Linguiça perdigão na brasa pernil Seara quilo 18,99 no Clube Mialik. Promoção Sonho meu, Mialik. Mialik. A melhor preparação para o vestibular ou a melhor educação bilíngue? Agora, sua escola pode ter os dois. O AZ Bilingual School é o único sistema de ensino bilíngue totalmente integrado, que reúne tudo o que a sua escola precisa para ser referência. Alta performance acadêmica, com disciplinas em português e inglês. Dupla certificação internacional, educação socioemocional, tecnologia e um currículo de inovação diretamente do Vale do Silício. Junto à experiência de um dos maiores grupos globais de educação, com mais de 60 anos e presença em 40 países. Acesse azbilingual.com.br e seja uma escola parceira. O futuro de Ribeirão Preto está sendo decidido agora. E você pode acompanhar tudo ao vivo na TH+ TV. Toda segunda e quarta-feira, às 6:30 da tarde, você assiste às sessões da Câmara Municipal. Debates, projetos e votações que impactam diretamente a vida de quem vive na nossa cidade. Quem acompanha, entende. Quem entende, transforma. De volta, para falar um pouco sobre violência, lamentavelmente. Ainda não há estatística oficial completa sobre a violência deste ano, violência em 2025. Alguns dados, porém, já divulgados e o acompanhamento do jornalismo do Grupo Tati, né, no decorrer deste ano, reforçam uma constatação clara. As mulheres continuam entre as principais vítimas. Para esticarmos esse assunto, estou recebendo... Tá no link já? Tá no link. Luiz Cláudio Alba, bom dia, Alba. Tá aqui. Luiz Cláudio Alba, bom dia.
Oi, Zé Fernando, bom dia para você, bom dia para o Melo, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, Zé. Estou abusando de duas pessoas que estão de férias. O Alba está de férias, está no exterior, e o Tonhão, que pôde vir, está aqui comigo também. Os dois de férias e resolveram atender nosso convite. Muito obrigado. É um grande prazer, Zé. Claro, não poderia faltar nesse momento especial, até porque é um assunto muito importante que precisa, né, Zé, ser levado ao conhecimento do público para que possa ser debatido, para que possa ser informado e para que a gente possa, de alguma maneira, quem sabe, amenizar todo esse quadro que realmente é de assustar. E terminando o ano com números realmente impressionantes no que diz respeito à violência doméstica, mas principalmente na violência contra a mulher, né, Zé Fernando? Sem dúvida nenhuma. E o outro convidado também é o jornalista Antônio Melo de Carvalho, que eu chamo de Tonhão, que é o editor do portal TH+. Tonhão, prazer te receber aqui também, viu? É isso aí, muito obrigado, Zé, pelo espaço. Bom dia, Alba, bom dia para todo mundo aí que está assistindo a gente. E é isso, né? Vamos falar um pouco sobre o feminicídio, que é um negócio que vem assombrando a sociedade desde sempre. Muito, assombrando e muito. O caso Elizabeth do Chumbinho, aquele da Sim, Elizabeth, a Rabaxa, né? Isso. Envolve suspeita que ela e o filho, Luiz Antônio Garnica, que é médico, envenenaram a nora, Larissa Rodrigues, professora de Pilates, e a própria filha, né, Natália Garnica, né, com chumbinho, por motivação financeira, dívidas de jogo de Elizabeth e interesse em bens e herança do filho. A Elizabeth negou, alegando que Natália teria adulterado os remédios, essa coisa toda. Mas a polícia investigou e indiciou ambos por homicídio qualificado. É isso mesmo? Com Elizabeth sendo acusada de envenenar Larissa e sendo investigado pela morte de Natália. Eu queria jogar a bola para vocês dois. Isso é assim mesmo que o fato aconteceu? Vou começar pelos mais velhos. Vai lá. Zé, mas na verdade com maior profundidade até, né? Porque a gente está tratando do caso como a Dona Elizabeth tinha problemas financeiros e por isso atentou contra a própria filha, Natália, e contra a nora, a Larissa, tudo por questões financeiras. Ela também devia para uma amiga, que agora, né, também está sendo investigado a possibilidade de um outro crime de ser cometido por Dona Elizabeth, mas dentro desse contexto todo, Zé, não foge a violência dentro de casa, porque esta é a situação que a gente está tratando agora, né, de uma mãe que matou a própria filha, que ajudou o filho a matar a própria nora. E que também tem possibilidade de ter assassinado uma outra amiga também por questões financeiras. Então a gente começa a analisar todo esse contexto dentro de uma família tradicional, porque é uma família extremamente tradicional, família Garnica, né, que teve inclusive laços políticos, a própria família da Dona Elizabeth, família Rabassa, toda a família, ela está completamente abalada, completamente desestruturada depois dessas ações que vieram a público. Mas isso tudo, Zé, é para a gente dizer o seguinte, que a violência ela está presente em todos os sentidos, em todos os contextos, seja ele da maneira que for, ou pelo lado financeiro, pelo lado econômico, ou pelo lado sentimental, mas dentro das famílias que moram nas favelas e também nas famílias que moram na Zona Sul. Por isso que eu acho que é um assunto que ele deve ser extremamente tratado e, quando descoberto, punido com a total rigor da lei, Zé, que é o que a gente espera deste caso. Vou só voltar um pouquinho. No caso da Natália, ou melhor, da Larissa, a nora da Dona Elizabeth, neste caso, os dois, tanto Dona Elizabeth como Luiz Antônio Garnica, já são réus. Eles vão a julgamento já no ano que vem, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, eles vão a júri popular por este crime, que, no caso, a Dona Elizabeth por homicídio qualificado, ou seja, com qualificadoras, o que pode aumentar a pena, e no caso do Luiz Antônio Garnica, de feminicídio também por fraude processual, porque ele tentou alterar a cena do crime. Então, neste caso específico, Zé, eles vão a júri popular, sim, e provavelmente vão ser condenados até a pena máxima. No caso da Larissa, da Natália, são nomes assim parecidos, né, que é a filha de Dona Elizabeth, irmã de Luiz Antônio Garnica, neste caso, os dois foram indiciados, a Dona Elizabeth foi indiciada já, e o Ministério Público
Sim, acatou a denúncia, o relatório da Polícia Civil e deve encaminhar também indiciando a dona Elizabeth. Então, Zé, é um caso realmente que chamou muita atenção e, repito para você, ele está longe de chegar ao fim, porque ainda temos casos em julgamento, casos denunciados e casos em investigação. O que nos leva a crer, Zé, que nos próximos anos nós vamos ter notícias de dona Elizabeth Arrabaça e de Luiz Antônio Garnica. E ela não ficou só na morte da nora e da filha, né? É acusada também de matar o cachorro, né? O cachorro da própria filha, né, Tom? Teve a exumação do cachorro, né? Estava enterrado no quintal da casa da família, lá em Pontal. E a investigação... Acho que esse caso, assim, Zé, mostra um pouco do que o feminicídio, assim, traz, né? Porque eu fiz uma matéria em agosto, se não me engano, que, com os dados aqui de Ribeirão, que mais de 73% dos casos de feminicídio aqui na cidade ocorreram dentro das residências da própria vítima. Né? 73%? 73% dos casos. Aí a matéria completa está no nosso site lá, que aí fala sobre tudo também, o uso de álcool no caso do agressor, o homem sendo o estopim ali do caso em, acho que 94% assim, dos crimes. E a gente também teve a abertura da DDM 24 horas agora esse ano, né? Eu acho que isso pode ter trazido um pouco mais dos números, assim, né? As pessoas devem estar denunciando mais. A gente está esperando também a abertura de uma nova DDM, que fica ali na rua Lafayette, no espaço, na antiga sede da GCM. Mas que não fecha essa que está funcionando. Não fecha. A gente vai ter 2 DDMs. Então, acho que tudo isso vai trazer um aumento aí dos casos, porque muita coisa acontece que as mulheres acabam sentindo medo de denunciar e tudo mais. Eu acho que esse apoio, assim, do Estado está sendo até bom. Mas, assim, não pode ficar só nisso também, né? Não adianta nada, assim, você não trazer uma proteção de fato, assim, para as mulheres que, às vezes, são violentadas dentro de casa, na maioria das vezes, mas também em ponto de ônibus, no próprio local de trabalho, em bares, botecos, enfim, na rua. E acho que é uma situação muito complicada e que a polícia, acho que deve agir mais. Deve, com certeza vai punir a lei, que nem, tipo, esse caso do Garnica aí. Mas não é uma coisa que não acaba não servindo de exemplo para ninguém, né? Não, lógico não. O Alba lembrou da presença do macho, né? Do companheiro, que muitas vezes é o maior. Esse aí já é a prisão do filho da Elizabeth, né, que é o médico. A mulher dele que foi assassinada com um chumbinho. Chumbinho. Mas o Alba estava lembrando do companheiro, muita companhia dentro de casa, essa coisa toda. Mas em setembro nós tivemos um caso de uma professora aposentada, de 59 anos, que foi encontrada sem vida dentro de um banheiro de uma área de lazer no Planalto Verde, na zona oeste de Ribeirão Preto. E a filha foi acusada. Sim. Né? Desse lado foi o inverso e por um motivo também completamente bizarro, que, se não me engano, envolveu a festa de 15 anos da filha da agressora e neta da vítima. Uns casos, assim, que é um motivo muito fútil, assim, né? E as pessoas acabam gerando esse crime. Alba, o que você pode acrescentar para a gente desse caso da professora aposentada? Zé, a gente só para fazer uma diferenciação, né? Que quando a gente fala de feminicídio, o feminicídio ele se caracteriza quando o crime ele é simplesmente porque a vítima é uma mulher. É simplesmente por isso, não tem outro motivo. Você mata porque ela é uma mulher. Esse é o que caracteriza o feminicídio. Neste caso da mãe que matou a filha, nós vamos falar de violência doméstica realmente, né? Porque quando se fala violência doméstica, se vem à cabeça da gente o marido que bate na mulher, o marido que chega em casa e bate nos filhos, aquela violência mais básica, que na verdade é o que a gente está acostumado a acompanhar. Mas ela existe de todas as outras maneiras. Neste caso específico, Zé, olha só que situação. Você tem mãe e filha, cuidando da área de lazer, onde as duas trabalhavam ali. A filha conversa com a mãe sobre o aniversário de 15 anos da neta, a mãe quer fazer uma festa, a filha não quer, entra numa discussão e a filha simplesmente deu mais de 20 facadas na mãe. Não foi uma estocada naquela coisa, olha, você está nervoso ali, pega alguma coisa, enfim, uma faca. Não, foram 20 facadas aproximadamente e mais, quebrou todos os dentes da boca da mãe. Os dentes só podem ser da boca, claro. Quebrou todos os dentes da mãe. Então, assim, que tipo de violência é essa? O que motiva? Foi apenas uma briga ali entre as duas por conta da festa de aniversário?
Claro que não, né, Zé? Claro que não. Então, esse tipo de violência, ela vem sendo cada vez mais constante, mas um detalhe, né, Zé? Essa é aquela violência que chega ao extremo, mas ela começa muito lá atrás, com uma discussão banal, com um olhar diferente, uma voz, um grito, enfim, a violência doméstica, ela começa assim e termina num cemitério, termina num velório muitas vezes. E neste caso, nós estamos falando de mãe e filha, o que implica uma filha dar mais de 20 facadas na mãe, na própria mãe, ainda quebrar os dentes da mulher? Que violência é essa, Zé? Qual o grau, né, de sociedade que nós estamos vivendo hoje? Isso tudo, Zé Fernando, nós estamos falando da Zona Sul, de lugares, né, onde as pessoas supostamente têm mais acesso à informação, a mais educação. Nós não estamos falando de crimes lá na periferia, lá na favela, lá do outro lado. Então, aonde a nossa sociedade quer chegar com tudo isso, Zé Fernando? Isso. Antônio, a gente está falando de adultos. Vou falar uma coisa para horrorizar ainda mais. Uma menina morreu depois de ser violentada. A justiça determinou a prorrogação de prisão de Douglas Júnior Nogueira, padrasto da Ana Alice Santos França, de 11 anos, que morreu no dia 13 de novembro em Ribeirão Preto com suspeita de violência sexual. Padrasto dela que teria abusado da menina e depois matado. Não, crime chocante. Aconteceu também em Ribeirão Preto recentemente um caso envolvendo, semelhante até, comércio de pedofilia infantil e tal, que o padrasto também de 22, 23 anos, a própria mãe e um padrasto também. Se encarregava de vender imagens da filha sendo abusada pelo padrasto. Sim. São casos bizarros assim que acho que só a psicologia mesmo para trazer alguma explicação, se for possível trazer alguma explicação sobre casos desse nível, né? Acho que você colocou bem, se for possível ter explicação para um caso desse, né? Porque você pensando assim, com o mínimo de lógica é algo que supera qualquer compromisso assim com a realidade, né? Com o que é plausível assim. Agora, Antônio, você é muito jovem ainda e já tem um talento incrível e tem uma sensibilidade muito forte. Isso assusta? Assusta um pouco. Assusta você pensar num futuro, assim, né? Porque no passado isso aí já acontecia. Minha avó pode ter sofrido com isso, minha mãe pode ter sofrido com isso. E é um negócio que a gente vê assim e fica com medo, será que vai acontecer com a minha irmã? Será que pode acontecer com a minha filha? Uma situação desse tipo. Então é um negócio assim que realmente assusta, dá medo. E a gente não sabe o que está por vir aí. Imagino. Eu quero fazer a mesma pergunta, só que um encaminhamento diferente. Você que já é veterano na arte de cobrir polícia, assusta? Zé, sem dúvida, né? É o tipo de violência que a gente não vai se acostumar jamais, apesar de ter passado por casos mais absurdos e mais cabulosos que você com certeza sabe muito bem, Zé. Mas aí, o que me assusta, na verdade, é saber que não tem uma luz no fim do túnel. O Antônio está falando de coisas da época da avó dele, claro, eu também vou me lembrar da minha mãe, você também, né, quando éramos crianças, e de lá para cá o que mudou? Na verdade, o que a gente percebe é um aumento na crueldade da violência. Né? Claro que nós tínhamos violência no passado, temos hoje e vamos ter no futuro. E isso me assusta, Zé, porque o nível de tortura, o nível de crueldade que as vítimas estão sendo violentadas agora, isso me assusta muito. E aí, né, Zé, a gente começa a ter uma idade de ter filhos, de ter netos, então a gente já começa a, como disse o João, né, o Antônio, pode acontecer do meu lado, acontecer com alguém, mas o que me assusta realmente, Zé, é saber que isso não está ao fim não está próximo do fim e que essa violência cada vez mais está ficando, esse violentador, na verdade, está ficando cada vez mais cruel. Agora a gente vê. Antigamente a gente ouvia as coisas, né, Zé? Agora a gente tem a possibilidade de ver com imagens, câmeras de segurança, até mesmo gravações que são feitas. Então isso realmente me assusta, o fato da gente saber que não tem uma luz no fim do túnel. E quando a gente vê a luz no fim do túnel, Zé, às vezes é o trem que está vindo de lá para cá para atropelar a gente. É pior ainda. Eu tenho dois exemplos aqui, um primeiro deles de dois irmãos, um homem de 78 anos e uma mulher de 82, encontrados mortos aqui nos bairros dos Campos Elíseos. Você lembra disso, não?
E depois também quero falar de mãe e filha mortas em Cruz das Posses. Esse casal, casal de irmãos, né? Foram mortos dentro de casa. Sim. Ela criava, ou ele criava um filho, coisa e tal. Ele teve um surto e acabou matando. E também, em 24 de maio, uma mulher de 34 anos e a filha de 5 foram mortos a facadas, está aí os exemplos, dentro de casa no distrito de Cruz das Posses, lá em Sertãozinho. Antônio, desesperador a gente falar essas coisas todas numa época como essa. É aquilo, né? A violência contra a mulher acontece principalmente dentro de casa e pode ser com veneno, pode ser com um golpe de faca, com arma de fogo, enfim. O agressor, ele usa qualquer forma que tem para acabar com a vida de uma mulher e muitas das vezes um motivo fútil, né? Isso que deixa mais triste, assim. Teve um caso também no Cristo Redentor, esse ano, de uma jovem de 22 anos que marcou um encontro por aplicativo, aí o cara era casado, enfim, a mulher chegou ela mesma, Karina, se não me engano o nome dela, por uma... Tipo, acho que ela teria dito pro cara que ia contar pra mulher dele, né, sobre a infidelidade ali. Enfim, o cara acabou sacando uma arma, dando um tiro na cabeça da moça e fugindo em seguida. Coisa absurda. Alba, por favor. Foram dois casos realmente marcantes. Só voltando no caso do casal lá dos Campos Elíseos, foi um sobrinho, que eles cuidavam já há muito tempo. Esse sobrinho, ele sofreu um acidente determinado um tempo, uns 10 anos aproximadamente, e ele não conseguia mais trabalhar. Enfim, a família, o casal de idosos, basicamente adotou esse sobrinho, botou ele dentro de casa, cuidou, e ele era uma pessoa extremamente alegre, não tinha nenhum problema. Uma certa noite, não se sabe o que aconteceu, ele simplesmente surtou e assassinou o casal a pauladas. Eu entrevistei ele no dia seguinte lá na delegacia, e ele estava realmente... É o tipo de crime que a gente precisa rever as situações. É o tipo de pessoa que você fala assim, ninguém acorda de manhã, olha, hoje eu vou matar meu tio e minha tia a pancada. Não é assim. Foi um surto psicótico realmente que ele teve. Então, precisa ser tratado como um doente mental e não como um assassino, numa cadeia comum com vários presos, porque as pessoas vão misturar a situação. É violenta, que isso, que absurdo, matou o tio e a tia que cuidou dele desde criança, como assim, tem que ir para a cadeia? Não é bem assim, a sociedade precisa entender casos e casos, Deste outro que o Melo lembrou bem, desta jovem garota de programa que marcou um encontro pelo Tinder com o rapaz um dia chegou lá e, enfim, na hora do acerto não deu tudo certo, ele simplesmente deu um tiro na cabeça da mulher. Ele também se arrependeu no dia seguinte, foi preso, disse que foi a maior besteira da vida dele. Então são fatos, né, que a gente precisa saber separar, mas punir como deve ser punido. No caso do rapaz aí que matou a jovem com a cadeia de 30 anos, que é a pena máxima, seja lá quanto for, e no caso do senhor que teve um surto, ele precisa de tratamentos. A gente começando a fazer essa diferenciação, a sociedade começando a diferenciar e dando o encaminhamento certo, tenho certeza que a gente começa também a diminuir os níveis de violência. Expectativa, pelo menos esperança nossa, é que realmente as coisas mudem, né? Que não continue dessa forma, essa agressão, né, contra mulheres. Que chegou, feminicídio é uma palavra relativamente nova, né, no nosso dicionário de mídia, mas que é uma palavra tão dolorosa, né, que dói muito a gente ter que comentar. São casos realmente escabrosos, casos que fogem, né, ao nosso entendimento. Não dá para você entender isso. O Antônio disse bem, acho que só a psicologia para explicar isso. Sim. O feminicídio é a ponta do iceberg, né? Que a mulher sofre violência saindo de casa, seja uma cantada que ela não gosta, seja alguma imposição ali de um chefe que vai favorecer ela no primeiro momento, mas no segundo momento que é algum outro tipo de benefícios de relação pessoais, ali, né? Sim. Então, acho que o feminicídio ali é só a ponta do iceberg de tudo que as mulheres passam em Ribeirão, no Brasil, no mundo como um todo, em questão envolvendo a violência, seja física, verbal, enfim, de todos os jeitos, né? Valeu. Antônio Melo de Carvalho, obrigado pela sua presença. Eu sei que interrompeu um pouco suas férias, mas... Não, que isso, Zé. Pode brincar à vontade agora. Valeu demais pelo convite. E vamos aí, 2026, estamos aí de novo, cobrindo os casos, cobrindo tudo que for publicável aí na internet e vamos que vamos. TH+. É isso aí, thmais.com. Luiz Cláudio Alba, com essa cara de... Como é que chama lá o mestre de chinês lá? Eu sempre não esqueço. Miai?
Miyagi, mestre Miyagi. Mestre Miyagi, tem a cara do mestre Miyagi. Alba, brigadão, bem. Obrigado também por você ter interrompido parcialmente um pouquinho aí suas férias, obrigado. Bom divertimento para você também. Imagina, Zé, foi com todo prazer, afinal de contas, um grande amigo. Já quero aproveitar, me despedir, vou curtir o restante das minhas férias, desejar a você, a todo mundo que está acompanhando a gente, um ótimo 2026, um bom Natal para todo mundo e, Deus querendo, a gente está de volta ano que vem, Zé Fernando. Um grande abraço para todo mundo. Da mesma forma, desejamos a você também, Antônio, um bom ano para você, todos os sonhos realizados, com certeza. Muito dinheiro. Para todos nós. Para todos nós. Valeu, brigadão. Vamos fazer o seguinte, ponto de vista, as notícias do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto e região. Continuamos com a direção do sindicato, fazendo uma avaliação de como foi 2025 e da projeção para este ano de 2026. Ao meu lado, Fábio Ribeiro, vice-presidente da entidade. Fábio, foram muitas as lutas. Uma delas, você que, por exemplo, é um trabalhador da SAEP, quando o governo se manifestou em transformar a secretaria em uma empresa pública, mas não com 100%. Logo, houve a manifestação da direção do sindicato. Importante que continue como secretaria ou uma empresa com 100% da gestão pública, Fábio? Bom dia. Bom dia, Moraes. Bom dia, servidor. Um ótimo ano aí para todos nós. Muito bem lembrado, Moraes. O ano passado a gente teve um ano aí com bastante luta, né? Nós pensávamos que seria diferente, com um governo novo, que veio com a mentalidade e promessas diferentes. Então, pegou nós de surpresa. Então veio com esse ataque aí direto ao DAERP, onde que a diretoria ainda continua defendendo que a melhor forma é o DAERP sendo uma autarquia. Ou, no pior das hipóteses, deixa como está, como secretaria. Por quê? Porque essa é a forma melhor para a população, onde tem um custo-benefício maior, investimento 100% da secretaria, né? Não tem ali que distribuir para os empresários ou empresas o lucro. Então, foi uma luta, nós continuamos de olho ainda esse ano. Se houver algum movimento nesse sentido, nós vamos brigar. Isso não é a vontade do servidor público, né? Ficou bem claro. Nós fizemos aí algumas manifestações no ano passado, expomos isso para os servidores e não é a vontade do servidor. O servidor também entende que seria prejudicial à população e até propriamente para o serviço público. Intervalo e nós voltamos na sequência, já já. Hipersaúde, compre e ajude o Hospital de Amor. Premiação só para a nossa região. O papai chegou! O papai chegou! O Papai Noel do Hipersaúde chegou! Cheguei! E com uma maleta de 800 mil reais. Ho, ho, ho! Essa maleta pode ser sua. Compre o seu Hipersaúde especial de Natal e concorra a 800 mil reais só no quarto sorteio. Isso mesmo, só no quarto sorteio, 800 mil reais de uma só vez. Hipersaúde, ajude e concorra. Ok, estamos de volta, já já. Os desafios políticos para o Brasil em 2026, eles giram em torno das eleições gerais. Eleições presidenciais, obviamente, que vai dominar o cenário político. Mais uma vez, cabe aqui falar da polarização que se estabeleceu nos últimos anos e a necessidade de fortalecimento da democracia brasileira, especialmente com o combate à desinformação. O advogado Lucas Fernandes, especialista em direito eleitoral e constitucional, já está aqui comigo, como, aliás, esteve durante o ano todo. Várias vezes ele veio aqui para a gente falar sobre esse assunto e outros assuntos também da política constitucional no Brasil. Sim. Lucas, um prazer te receber. Muito obrigado, Zé. Sempre uma satisfação estar aqui e também terminando esse ano. Bom dia. E como é que termina esse ano politicamente? Nós terminamos um ano muito tumultuado, né? Uhum. A gente passou aí na questão política, seja na relação do Executivo com o Congresso, também o Poder Judiciário, especialmente o STF, nessa dinâmica da política.
Nós tivemos, acho que um dos principais fatos jurídicos e políticos do ano, que foi a condenação que vem tendo andamento, né, a condenação do golpe, a condenação do 8 de janeiro, e aí especificamente do núcleo 1, que envolveu o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, outros ministros de estados do governo anterior, o ex-candidato, né, também à vice-presidência, o general, enfim, talvez seja um fato relevante desse ano que se passou e que inevitavelmente vai projetar efeitos políticos, não só para esse ano que começa agora de 26, mas também, né, para o nosso desenvolvimento, o nosso desenrolar institucional principalmente, né? Acho que o que não falta é contestação no Brasil, né? Nós tivemos um episódio recente de um ridículo cantor sertanejo que foi contra uma emissora de TV que lança um novo canal para falar apenas 24 horas por dia, para falar sobre política, para falar sobre notícia, não política, desculpe, sobre informação, da informação. Foi contra porque convidaram alguém do Supremo Federal, foi contra porque convidaram a maior autoridade do país, que é o presidente da República. Quer dizer, o Brasil, esse país dividido com tantas baboseiras, com tantas coisas, que o Supremo Tribunal, por exemplo, tem crítica de todos os lados, advogados, colegas seus que criticam. O Supremo cumpriu os seus objetivos, foi a risco ou ele excedeu em algum ponto? Certo, Zé. É difícil pensar o Supremo, né, dentro desse contexto aí que nós estamos vivendo, né? É difícil e complicado, né? Se a gente vai ler o Supremo estritamente pela lente jurídica, que é possível, que muita gente faz, parece que nós não temos assim braços suficientes ou óculos suficientes, né, para analisar toda essa complexidade que o Supremo Tribunal Federal está inserido, né? O Supremo, ele é um poder constituído e é um poder que está no diálogo com os demais poderes desde sempre. Isso não é de agora, mas parece que agora ele vem para uma posição de maior protagonismo, não só porque ele quer, mas também porque ele é acionado com maior protagonismo. E dizer simplesmente, né, dar uma resposta para essa sua pergunta de excesso ou de contenção, eu acho que também não é suficiente para a gente entender esse fenômeno que é a Suprema Corte Brasileira. Isso é uma coisa muito específica nossa aqui no Brasil. O projeto, eu digo isso assim, pensar nas pesquisas que são feitas, né, com respaldo em literatura, que o projeto da Constituição de 88 é de um Supremo Tribunal Federal, tal como o Supremo Tribunal Federal hoje está acontecendo. Veja, nós temos tantas e quantas pessoas que podem acionar o Supremo Tribunal Federal para regular a constitucionalidade ou não de uma lei. Pessoas que litigam num processo judicial específico aqui na comarca de Ribeirão Preto pode chegar até o Supremo Tribunal Federal e por aí vai, né? As portas do Supremo são muitas e múltiplas, né? E em razão disso acaba colocando ele num papel de protagonismo. E aí, quando aquela questão, né? Quem fala muito, quem diz muito, quem recebe muita gente está naturalmente mais passível de críticas, né? Eu acho que esse é o lugar que o Supremo se coloca. De fato, né, se a gente for olhar na minúcia alguns processos específicos, algumas condutas, algumas decisões pouco ortodoxas que o Supremo tomou, parece questionar assim, essa tradição, né, e quase que a forma como o tribunal atuou até então. E aí a gente poderia apresentar excessos, mas não acho que essa seja a característica definidora do Supremo Tribunal Federal. E aí vamos pensar, né, nos últimos 5 anos, assim, né? O Supremo atua bastante, sim, mas atua também porque é provocado, é preciso dizer, né? Pelo governo, pela oposição e pela sociedade, né? E ele a cada momento, cada vez mais, é chamado a dar respostas. E aí é natural que essas respostas não agradem a todos, não agradem menos grupos, né? As leis não são feitas para agradar ninguém, são feitas para provocar justiça. Ponto, né? E é ótimo saber que o Supremo, que é a mais alta corte do país, tem agido de conformidade com a Constituição. Então não está fugindo da regra. Exato. O que se diz, né, sobre essa... se o Supremo pode ou não fazer isso, veja, eu não tenho muito receio de pensar sobre essas atribuições. O projeto constitucional, ou seja, aquilo que a Constituição estabelece, é ambicioso. Ela realmente muniu o Supremo de atribuições para realmente estabelecer o funcionamento da própria política, certo?
Hoje, um partido político, uma associação, um sindicato pode acionar o Supremo. Uma pessoa, né, aqui em Ribeirão Preto, como eu falei, pode acionar o Supremo. Então, nesse espaço, veja, quando mais ele é chamado a decidir sobre coisas da vida comum, ele vai sendo, então, provocado a, inclusive, também desagradar mais as pessoas. Né? É natural, aumenta o número de decisões, aumenta esse número de interferência, aumenta o número de desagradados, por assim dizer, né? E aí, é claro que a gente não pode pensar o Supremo como uma instituição isolada de um contexto que é hoje um legislativo se avolumando, né? Um poder executivo que não tem mais o controle todo do orçamento e um cenário renitente na política e nas instituições brasileiras, que é um cenário de corrupção, mau uso das verbas públicas e de tantas outras complicações que acabam levando, em alguma medida, o Poder Judiciário, a polícia, o Ministério Público a ter que atuar. Né? Então, esse cenário. O Supremo ele não está ali num tubo de ensaio fechado a vácuo, né? Ele está no meio também de todo esse caldo institucional, por assim dizer. Lucas, como é que eu consigo explicar para o cidadão comum, aquele que trabalha, vai de bicicleta, atravessa praticamente 3, 4 grupos, núcleos habitacionais, bairros, né? Para chegar de sol a sol, para chegar no trabalho, de chuva a chuva, para voltar? Como é que eu explico para ele que esse pessoal pode criar leis anticonstitucionais, pode abusar do efeito? Não gostei disso aí, vamos mudar agora. Como querem fazer com a anistia, como tentaram fazer com a prisão do Bolsonaro. Como é que eu explico para ele? Uma classe política tão desorganizada e tão ruim como essa, eu não tenho dúvida em afirmar que esse Congresso é o pior Congresso de todos os tempos. Não tem ninguém, acho que ninguém tem dúvida disso. Como é que eu explico isso para o cidadão comum? Bom, Zé, essa pergunta ela é difícil de responder, né? Porque nós temos, na verdade, os nossos legisladores comprometidos com causas que não são causas de interesse público, né? Quando muitos são representativas de interesses bem paroquianos, se não interesses pessoais. 2 episódios recentíssimos, ainda neste ano, que é da ocupação da cadeira da presidência da Câmara por, ora, um grupo de deputados, agora mais recentemente, né, por outro deputado, que na verdade estão ali avacalhando o poder legislativo, as instituições brasileiras, com atos brutais de violência, né? Ninguém precisaria dizer para esse cidadão, para todos nós, né, que o Poder Legislativo não serve para isso, não deve servir para isso, não é o lugar para esse tipo de baderna, que essa é a palavra, né? Nós tivemos um apodrecimento do espírito público, desse espírito de comprometimento com a coisa pública, né? Me parece que isso, em alguma medida, talvez fosse um pouco velada, e hoje nós vemos, assim, escancaralhada, né? Assim, a forma como os nossos legisladores são descomprometidos com um projeto de país. E parece ser até assim, quase que uma esquizofrenia, né? Dizer que o próprio legislativo sabe das inconstitucionalidades que estão criando, não são tantas controvérsias, e acaba legislando, se não em causa própria, mas por subterfúgios legislativos, e a gente pode enumerar vários, né? Por práticas de controle de orçamento que não são as mais republicanas possíveis, por situações de blindagem pessoal dos próprios parlamentares, que também não atendem o interesse da coletividade, e tantas outras situações que acabam por comprometer justamente assim o funcionamento esperado, ético e republicano dessas nossas instituições, né? Sabe o que me dá saudade? Da presidência do Severino Cavalcante. O grande mal dele foi aceitar um suborno de um restaurante dentro do Congresso que pagava R$10 mil por mês. Esse era o grande suborno dele. Era o ato mais grave cometido, né? E hoje, assim, quando a gente vai pensar nessa forma como o Poder Legislativo tem recebido as emendas constitucionais, né? Essas emendas do orçamento, né? E aí a forma como isso tem sido usado, tem sido mal gerido, tem sido mal separado. Orçamento secreto. Exato, essas transferências que a gente não tem controle de como está sendo aplicado. Essa é uma grande chaga. O Supremo Tribunal Federal, hoje sob a relatoria do ministro Flávio Dino, proibiu essas práticas de não identificação de emendas. Recentemente saiu uma decisão de que um valor significativo estava sendo gasto, ainda mesmo sem observância das regras que o Supremo estabeleceu junto com o Congresso Nacional.
Acho que esse é outro ponto, né? Então você vê assim, uma certa apatia e um certo descomprometimento da própria instituição, né? O que acaba prejudicando o debate público, acaba transformando a política nessa zona quase que de guerra, né? Um cenário de instabilidade institucional, e quem perde no final das contas é o próprio cidadão, né? Nós temos uma grande polarização no Brasil. De um lado, um governo que fez valer a soberania nacional, e de outro lado, o gabinete do ódio. É empate? É 0-0? Como é que fica isso? Veja, Zé, não quero associar minha resposta a um governo ou outro, mas parece que a democracia aqui tem que sair aí no máximo de 10-1, né? Ou de 10-0 em toda essa conversa, né? Porque esse aproveitamento político e grupal das instituições para projetos específicos de governo, ou de pessoas, ou de interesses particulares, é abominável, seja pela direita, seja pela esquerda, né? Existem mecanismos de blindagem, mas você veja que nós passamos por um período seríssimo, e não é muito longe, né? Nós estamos falando aí do início de 2023, é o 8 de janeiro de 23, né? Não é muito longe, nós estamos há praticamente 3 anos daquela barbárie que foi o ápice da depredação, né? Depredação do patrimônio público, 8 de janeiro, e que, na verdade, é parte de uma cadeia que, como provou-se pela investigação da Polícia Federal e as provas que instruíram o processo, provou-se ser um encadeamento de eventos destinado a minar a confiança nas instituições, né? Veja onde nós vamos parar com essa brigueira política, com essa direita versus esquerda, né? Você acabou canalizando e comprometendo a própria democracia, o próprio funcionamento, e até, de repente, a gente pode pensar que essa disfuncionalidade institucional também é produto desses mecanismos de enfraquecimento das instituições, né? O desenho institucional brasileiro, ele é feito para ser forte, mostrou-se forte, e aí responsabilizou essas pessoas que provaram-se culpadas, mas nós passamos chegamos muito perto de passar por maus bocados, né? Dentro desse descomprometimento com a coisa pública que nós verificamos aí a partir do 8 de janeiro, né? Ali cunhou-se uma frase, né? Perdeu, mané. Então não é só o batom. Exato. Como é que chama? Na estátua, na né? estátua externa ali do Congresso. Não foi do Congresso, foi do Supremo mesmo. Do Supremo, do Supremo. Foi realmente a invasão, a depredação, a quebradeira que foi feita, o achincalhe, a quebra de materiais, obviamente com um valor histórico muito grande, né? E não só isso, né? Mas assim, a própria intenção de minar as instituições, né? Veja, será que as pessoas quiseram não quiseram, elas não tiveram intenção de dar golpe de Estado? Então estava fazendo o que ali? O que era a intenção? Protestar? Quebrando o Supremo Tribunal Federal, quebrando o Congresso, quebrando o Palácio do Planalto? Era fazer um protesto, né, com toda aquela... E aí, veja, né, essa a situação, né? Mas só o 8 de janeiro, não. A gente estava num enredo que se mostrou um enredo de descredibilização das instituições e de mudança mesmo, de tentativa de mudança das regras constitucionais, especificamente aí na assunção, né, de um novo governo, né, nessa possibilidade de criação de um novo governo, né? De assumir um novo governo, né? Eu estava na Europa, acompanhei tudo pela televisão europeia, né, que transmitiu direto essa coisa toda, e vi de perto o drama de amigos, colegas meus, jornalistas da Europa, da Inglaterra principalmente, também de Portugal, me comunicando, a cada minuto tocava, como é que é isso, como é que funciona isso, quer dizer... Eu virei atração lá para eles, porque comecei a passar a informação do pouco que a gente sabe de Brasília. Felizmente, eu ia muito a Brasília, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu estava em Brasília. Então, você conhece ali o andamento, né? E o interesse deles era muito grande. E perplexos, assustados com esse tipo de coisa, para depois vir agora e falar, não, vamos dar anistia para essa gente, vamos fazer de conta que não existe. E o Brasil tem uma dívida muito séria, inclusive reconhecida internacionalmente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com o nosso passado, né? Nós temos esse triste comprometimento com o esquecimento, né? De dizer que, olha, passou, não era bem assim, não é isso que vocês não entenderam direito, não era isso que eles quiseram, e isso acaba realmente por
pôr em corda bamba algo que tem que ser levado de forma concreta, de dar uma resposta para a sociedade, responsabilizar as pessoas que contribuíram para esse comprometimento institucional e realmente fazer minimamente, né, a justiça dentro daquilo que a própria legislação permite. Ninguém criou, Zé, crimes novos para serem julgados agora que não existissem antes dos atos que aconteceram, né? A legislação que estabeleceu os crimes contra o Estado democrático de direito é anterior aos fatos verificados, né? Então, assim, todo mundo sabia que coisas como aquelas poderiam ser punidas e assumiram esse risco aí, nesse comprometimento por um projeto específico de poder contra as regras democráticas, que mostrou-se contra as regras democráticas e contra as regras do jogo. Eu acho que esse é o ponto, né? A resposta que o Brasil deu, inclusive reconhecida internacionalmente, é uma resposta institucional de instituições que funcionaram para fazer frente a esses arroubos que pretenderam minar essas próprias instituições. E essa gente merecia ir para a cadeia, eu brinquei com isso na redação aqui, só pelo trabalho que eu tive de explicar o que era Araraquara, que Araraquara entrou no meio da discussão, porque o presidente Lula veio com uma comitiva para Araraquara visitar o Edinho Silva. No dia, né? No dia. 8 de janeiro. Né? 8 de janeiro. E aí eles queriam saber o que era Araraquara. E vai explicar para inglês o que é Araraquara. Essa palavra é difícil em português, né? Imagina lá. Mas nós falamos de gabinete do ódio, eu queria falar de fake news. Fake news continua sendo crime. Continua sendo crime, continua sendo um ilícito eleitoral, o uso a disseminação de notícias falsas, que são aquelas, né? As fake news são ou notícias que são mentirosas ou notícias distorcidas, basicamente, né? A disseminação dessas notícias no período eleitoral continua sendo entendido pela Justiça Eleitoral como um abuso de poder político proibido pelas instruções normativas da Justiça Eleitoral. Na eleição de 2018, isso começou a aparecer, principalmente pelos grupos de WhatsApp. Daí, nas eleições municipais seguintes, isso também apareceu. Nas eleições passadas, aí se redimensionou a situação também para o uso desse disparo massivo de fake news, e nas últimas eleições municipais você teve ali o uso de inteligência artificial para a produção de fake news. Não sei qual a novidade que vai vir para essas eleições de 2026 e apostaria aí numa melhora técnica do uso da inteligência artificial para a produção de notícia falsa, né? Se antes já era difícil perceber a diferença daquilo que é feito por IA e o que não é feito, agora parece que essa diferença vai ser realmente muito mínima, assim, né? O que pode comprometer. Agora, faz muito bem, eu sempre falo isso aqui, faz muito bem a Justiça Eleitoral em coibir, investigar, coibir e sancionar aquelas pessoas que utilizam de fake news para minar o debate público, né? Para quem nos assiste, fica esse alerta que ela é assim constante, mas mais importante no período eleitoral, de sempre verificar as informações. O nosso cérebro tem um mecanismo natural de confirmar aquilo que a gente acredita, né? O tal do viés, né? Se eu acho que alguma coisa é certa, e vem uma informação que faz frente ao meu viés, eu acabo assumindo essa informação sem verificar. Então, para quem nos assiste, fica essa advertência, sempre desconfiar. Até né? assume por mau caratismo. Por uma fé, né? Por uma fé, né? Para realmente... Que é uma deficiência de caráter. Exatamente, né? Então, assim, sempre essa preocupação de verificar aquilo que a gente está recebendo. Nós estamos em ano eleitoral, isso é muito... mais relevante, porque no final das contas vai comprometer a nossa informação como eleitor e no final das contas no voto que a gente vai dar, a nossa participação cidadã e a própria democracia, né? Lucas Fernandes, obrigado pela sua presença aqui. Sempre a satisfação, eu que agradeço. Um ano repleto de saúde, para todos boas nós, notícias. Um excelente 2026. Para você também, brigadão. Novo intervalo, nós voltamos já para falar sobre sociologia e política. Hipersaúde, compre e ajude o Hospital de Amor. Premiação só para a nossa região. O papai chegou, o papai chegou.
O Papai Noel do Hiper Saúde chegou! Cheguei! E com uma maleta de 800 mil reais. Ho, ho, ho! Essa maleta pode ser sua. Compre o seu Hiper Saúde especial de Natal e concorra a 800 mil reais só no quarto sorteio. Isso mesmo, só no quarto sorteio, 800 mil reais de uma só vez. Hiper Saúde, ajude e concorra. A melhor preparação para o vestibular ou a melhor educação bilíngue? Agora, sua escola pode ter os dois. O AZ Bilingual School é o único sistema de ensino bilíngue totalmente integrado, que reúne tudo o que a sua escola precisa para ser referência. Alta performance acadêmica, com disciplinas em português e inglês. Dupla certificação internacional, educação socioemocional, tecnologia e um currículo de inovação diretamente do Vale do Silício. Junto à experiência de um dos maiores grupos globais de educação, com mais de 60 anos e presença em 40 países. Acesse azbilingual.com.br e seja uma escola parceira. Em 2025 foi o ano em que a polarização se consolidou na política mundial e também no Brasil. Um ano marcado por tensões geopolíticas e desafios internos. Para a gente fazer uma boa retrospectiva, eu vou direto para Goiânia, falar com quem entende do assunto. José Elias Domingos, cientista político, sociólogo, já está na ponta da linha conosco aqui. Zé Elias, prazer te receber aqui, bom dia, cara, seja sempre bem-vindo. Olá, aqui é Venato, olá, equipe da TV Tati, telespectadores. Muito bom voltar aqui para conversar com vocês. Vamos lá. Você está devendo uma visita, faz tempo que você não vem aqui pessoalmente, né, Zé? Eu fico nesse triângulo, né? A minha vida é uma trajetória triangular. É Ribeirão Preto, Goiânia e Brasília. Eu estou em Goiânia hoje e sexta-feira eu pego o carro e vou para Ribeirão Preto, se Deus quiser. Bons tempos. Você podia ficar em Brasília e assumir qualquer coisa lá. Deve ter vaga, porque do jeito que está... Eu falei agora há pouco, Zé, que eu nunca vi um congresso tão ruim quanto esse que a gente tem em Brasília. Não sei a sua opinião, gostaria até de saber. Esse Congresso Nacional, ele mostrou nesse ano, até numa análise retrospectiva, que é verdade, ele mostrou nesse ano a que veio, tá? Realmente, eu concordo contigo, nós temos um Congresso Nacional que é extremamente fisiológico. É um Congresso Nacional que esse ano exerceu aquilo que na ciência política a gente chama de parlamentarismo branco, tá? Tanto o presidente da Câmara dos Deputados, quanto do Senado, eles mostraram as garras. Ou seja, o que é mostrar as garras? Eles deixaram uma mensagem para a sociedade de que o Centrão, ele domina efetivamente as pautas que vão ser colocadas em relação principalmente às questões orçamentárias. E aí nós vemos o quê? Um Congresso dominado majoritariamente por grupos de partidos que não têm organicidade, que não têm compromisso com militância, que não têm atuação orgânica federal, vamos dizer assim. Eles apenas pensam nessa lógica de trabalhar o cartel, né? O partido de cartel, o partido de promoção de candidaturas, de barganhar. Então, falando do primeiro ponto de retrospectiva, um Congresso Nacional que representa... grande parte dele representa os interesses da minoria da população, tá? Isso é fundamental ficar claro. Para vocês terem uma ideia, só esse ano, uma análise que foi feita recentemente por um grande instituto de pesquisa mostrou que cerca de 2.200 propostas foram colocadas e debatidas a mando de lobistas. Então, existe grande interferência no Congresso, que é um Congresso que o tempo inteiro, para o Executivo tentar governar, ele precisa negociar. E aí a gente vê o quê? A gente vê dificuldades para se aprovar pautas tão importantes. Essa pauta agora do aumento da alíquota de isenção do imposto de renda até R$5, ela foi uma pauta que só ganhou unanimidade porque ela ganhou impacto social de controle. As pessoas queriam isso, as pessoas demonstraram interesse nisso. Mas realmente eu concordo contigo, para o governo federal, para o executivo federal, foi um ano muito difícil, porque tivemos a eleição de Hugo Mota, né? O retorno de Davi Alcolumbre ao Senado, a eleição de Hugo Mota na Câmara dos Deputados. Até então o governo achou que ia ter uma relação um pouco mais tranquila com o Hugo Mota, mas não foi isso que aconteceu, não. Nós tivemos também exemplos tristes, né, no próprio Congresso Nacional, notadamente na Câmara dos Deputados, a começar, por exemplo, da Carla Zambelli,
que o Congresso, burramente e covardemente, acabou inocentando, dizendo que ela poderia continuar como deputada, embora ausente desde junho do país, e ela gastou, nesse período em que esteve fora, R$543 mil na condução, na manutenção de seu gabinete. A chance, né, do Congresso se aproximar um pouco da opinião pública foi desperdiçada, jogada no lixo, e deu no que deu. Ela própria acabou pedindo demissão, renunciou ao posto de deputada, exatamente porque percebeu que, de qualquer forma, iria ser cassada. Esse é um ato absolutamente de maturidade política, não é não, Zé? Concordo contigo, é um ato de maturidade, mas revela algo que no Brasil também vem sendo um ponto de extrema delicadeza, que é essa tensão existente entre o legislativo e o judiciário. Tá? Nós estamos falando de duas grandes casas que, junto com o executivo, são as responsáveis por manter um equilíbrio do poder, né? O sistema de check and balances que a gente fala. É o peso e contrapeso, sabe? Então, o judiciário brasileiro ele ganhou tanto protagonismo recentemente, mas a gente tem que ficar atento que o protagonismo do judiciário é muito por conta da incapacidade do legislativo em pautar efetivas demandas que tem a ver com as reais necessidades do povo brasileiro, né? Então, você veja, por exemplo, essa questão da Carla Zambelli. Foi uma atuação extremamente birrenta, para não falar outra coisa, né? Eu sou professor, já dei aula para muitos jovens, e nem jovem de ensino médio faz tanta birra como muitos congressistas fazem, tá? Foi uma birra, literalmente, porque eles estão incomodados com a questão do orçamento secreto, com a questão das emendas impositivas. Resumindo, para o nosso telespectador entender, basicamente é o seguinte: 90%, de 90% a 95% de todo o dinheiro que o Brasil tem está comprometido. É a verba carimbada, tá? Não tem, tudo destinado, já está tudo para juros de dívida, para previdência. Então sobra um pouquinho do orçamento ali, 6%, 7%, que o governo pode manejar. Só que o que o parlamento fez? Ele sequestrou parte desse dinheiro. E o Supremo foi lá e falou: opa, pera um pouquinho, você quer utilizar esse dinheiro, o tal chamado orçamento secreto, das emendas impositivas, você vai ter que mostrar a destinação para isso. Então está um embate do Supremo com o Legislativo, e aí o que eles fazem? Eles fazem essas birras, eles fazem esse jogo de forças, esse jogo de queda de braço, para tensionar com a sociedade mais aversão ainda ao Supremo, porque eles sabiam claramente que haveria um freio, né, que haveria um breque do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu no dia seguinte. Você entende? Parte do Legislativo ele não pode jogar junto com esse clamor extremista que hoje permeia a cabeça de aproximadamente 10% a 13% da população, de que o judiciário só faz coisa errada, de que o Supremo está ali como um ápice de poder autoritário, um ápice de poder onde existem 11 déspotas que estão legislando, no fundo, eles deveriam legislar, sabe? Então, essa tensão que o legislativo, setores do legislativo, principalmente o centrão e os extremistas colocam, ele é ruim para a sociedade brasileira. Ele inviabiliza o debate de boas pautas, como aconteceu em 2025. Você está em Goiânia, né, capital de Goiás, obviamente, e é o berço, né, da música sertaneja. É o berço onde nasceu praticamente, foi lançada a dupla Zezé de Camargo e Luciano. O mesmo Zezé de Camargo que se insurgiu contra o lançamento, vejam só, de um canal de televisão, um novo canal de informação, 24 horas por dia, dando informação. Que país que é esse? Alguém que defende, que está no mundo das artes, embora uma arte duvidosa, eu reconheço, mas está no mundo das artes e é contra a liberdade de expressão, contra a informação? Porque, Renato, a fala do Zezé de Camargo ela é emblemática. Por quê? Porque ela, nesse pequeno detalhe que a gente vê da fala dele, revela um pouco o que é sintomático em um país que não é que o Brasil sempre foi um país democrático, tá, gente? A cultura democrática no Brasil é uma cultura recente. A proclamação da República aconteceu em 1889, a 15 de novembro, e da proclamação da República até hoje, nós tivemos 21 tentativas de golpe de Estado. Nós tivemos a tutela, chamada tutela militar, sempre impondo prerrogativas de querer chancelar o poder civil a ele. Então, nós tivemos golpes militares bem-sucedidos, golpes militares fracassados, e quase sempre anistia. Então, o povo brasileiro, essa cultura democrática da participação, ela é uma cultura recente, mas tem um detalhe. A cultura democrática também prevê que você reconheça aquele que pensa diferente de você de maneira respeitosa. Democracia é pluralidade. Democracia é onde você aperta a mão daquele que discorda de você. Nesse caso, quando o SBT foi lançar
ao seu canal de televisão, SBT News, algo do tipo, é óbvio que personalidades políticas, personalidades sociais, da cultura, jurídicas, estavam lá. Por quê? Elas precisam apoiar uma iniciativa que veio o quê? Vem a favorecer mais um lastro, ou seja, mais uma linha, mais uma trajetória de informação. Mais um canal de informação é super fundamental. Por isso é que lá a gente viu políticos, entre aspas, de direita ou de esquerda, até hoje eu não sei direito o que é isso no Brasil, tá? É uma confusão. Tinha político de esquerda, político de direita, políticos que são adversários da arena política, mas no final das contas eles estavam ali, juntos, dê a mão um para o outro, cumprimenta, vamos debater eleição, vamos debater projeto para o país. Quando o Zezé de Camargo grava esse vídeo, o que ele quer dizer? Opa, peraí um pouquinho, eu sou do perfil de pessoa e ele representa uma parcela significativa da população, hein? Não é grande, tá? Eu acho que é em torno aí de 10% a 13%, que eu não estou disposto a dialogar com quem pensa diferente de mim. Sabe aquela ideia de que se você pensa diferente, você é meu inimigo. O problema é que se você é inimigo, o que você pensa em fazer com o seu inimigo? Destruí-lo. Democracia não é destruir quem pensa diferente de você. É a dialética, né? É A mais B gerando C. Então essa fala dele é um reflexo do microcosmo na esfera de alguém que hoje não tem tanta relevância cultural, eu acho que não tem, né? Não tem tanto impacto assim, mas ele é um nome de peso na tradição da cultura da música sertaneja. Eu particularmente gosto de algumas músicas, mas é uma fala que é sintomática do que é falado nessas bolhas extremistas, sabe? Das bolhas extremistas, eu vi muito disso. Poxa vida, Tarcísio de Freitas cumprimentando Lula e Alexandre de Moraes. Peraí um pouquinho, gente, vocês estão em que mundo? Não estou entendendo. O Brasil está tendo guerra civil? As pessoas... não é possível que você pense diferente, você não pode cumprimentar a pessoa, sabe? A que ponto nós chegamos, hein? Ponto chegamos, acho que você definiu bem. Eu vou te mostrar, é um assunto com duas vertentes absolutamente distintas e diferentes. Primeiro, a ida em fevereiro, fugindo do Brasil, de Eduardo Bananinha para os Estados Unidos e fazendo ilações e fazendo campanha nos Estados Unidos contra o Brasil, a ponto do presidente Donald Trump emitir lá uma nota, baixar um decreto, coisa e tal, que sobretaxou o produto brasileiro importado na base de 50%. Eu acho que esse foi o maior desgaste político que o Brasil teve no exterior. Por outro lado, quando o Lula entrou na jogada, recebeu essa pancada, todos nós brasileiros sentimos, quando ele recebeu essa pancada, ele não acusou de cara. Ele simplesmente, quando todo mundo pensava que ele fosse bem ao estilo do revide, essa coisa toda, o Lula usou a diplomacia, né? E com a diplomacia acabou assombrando o mundo. O próprio New York Times acabou fazendo o editorial elogiando a postura do presidente, a forma como ele foi conduzido, até ser consagrado pelo próprio Donald Trump num encontro na ONU, em Nova York, onde ele falou que pintou um clima entre os dois. Foi isso mesmo, né? Pintou um clima e cobriu o Lula de louvores e essa coisa toda. Eu queria que você falasse desses dois acontecimentos, começando pelo Eduardo Bananinha, terminando na diplomacia brasileira. Olha, em termos gerais, Renato, até fazendo uma síntese em respeito à história diplomática que existe entre Brasil e Estados Unidos, de fato, 2025 também ficou marcado como a maior crise diplomática e política Brasil e Estados Unidos. Incrível, né? A maior crise da nossa história. E aí, 202 anos de relação diplomática que nós temos com os Estados Unidos, essa foi a maior crise. E eu digo por que a maior crise? Porque, historicamente, o Brasil sempre construiu, apesar dos ímpetos imperialistas norte-americanos, tá? A gente tem que saber disso. Leio As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, tá lá. A gente tem que entender isso daí. A Operação Condor, tem tudo isso. Do Plano Marshall, do Plano Macartismo, etc. Tem tudo ali. Mas, fora isso, a gente precisa entender que é uma relação sólida de diplomacia. Para vocês terem uma ideia da diplomacia, quão forte isso é, quando o Brasil proclamou a República, os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a reconhecer o Brasil independente, tá? O Brasil republicano. Quando a Brasília foi fundada, o Kubitschek ele recebeu como comitiva primária dos Estados Unidos, que abriu a primeira embaixada estrangeira na nova capital do Brasil, do país. Nunca tivemos problemas bélicos com os Estados Unidos, nunca tivemos qualquer tipo de rixa, de animosidade que justificasse tal ato do Donald Trump. A questão é que o Donald Trump ele tem uma visão extremamente radicalizada, lógico. Foi influenciado por também setores extremistas da sociedade norte-americana.
Mas também o Donald Trump tem uma diferença em relação ao Eduardo Bolsonaro, né, o Bananinha. É que o Donald Trump é inteligente, o Eduardo não. Tem uma diferença que talvez seja gigantesca, né? Então, o Eduardo Bolsonaro, quando ele foi para lá, ele só foi porque ele não tinha saída no Brasil. E essa pressão que gerou essa crise diplomática com o Brasil foi uma pressão que, para o Donald Trump, ela foi estratégica porque ele fez a pressão do tarifaço em diversos outros países do mundo, inclusive países potentes, né, economicamente e militarmente, como Chile e como Rússia. Tá? Então, no caso brasileiro, o Eduardo Bolsonaro ele pregou um tsunami, né? E o que mais me deixou profundamente abalado como brasileiro, não como analista, mas como brasileiro principalmente, é ver alguém que até então se coloca como patriota, como nacionalista, que sai às ruas vestindo verde e amarelo, como muitos, inclusive em Ribeirão Preto, fizeram isso, mas no fundo bate palmas para sanções que uma potência estrangeira está fazendo ao seu país. É um absurdo, assim, eu não esperava nunca ver brasileiros fazendo isso. Isso é lesa pátria, isso é traição à pátria, sabe? Ser nacionalista, ser brasileiro, é pregar, antes de tudo, a nossa soberania territorial, a nossa soberania financeira, sabe? A nossa soberania nos investimentos em saúde, educação, aos nossos patrimônios públicos, nosso petróleo, nossa terra, etc. Isso é ser soberano. Então, esse episódio de crise diplomática, que, em tese, começou como um tsunami, mas terminou como uma marolinha, ele também sinaliza que, à mercê dos arroubos autoritários, que alguns têm esse ímpeto de mostrar e demonstrar para as instituições brasileiras, as instituições reagem muito bem. E, além disso, para finalizar, não somente as instituições, porque pesquisas do momento ali, quando o Donald Trump aplicou o tarifaço, e também a lei Magnitsky, que foi agora revogada, grande parte da população brasileira foi contra. Entendeu que isso não tem a ver com o jogo dessa polarização estúpida, para não falar outra coisa, mas tem a ver também com o impacto que isso gera no dia a dia das pessoas. Uma sanção dos Estados Unidos é óbvio que vai ter impacto econômico na gente se isso não for pensado uma estratégia para sair disso. O governo calculou de maneira interessante, Lula mostrou disposição para conversar o tempo inteiro falando Donald Trump, liga para mim, vou te ligar, tal. Acabou dando certo. Então, a diplomacia brasileira, que tem um histórico no século XX de intensos trabalhos excepcionais, nós tivemos grandes diplomatas, grandes embaixadores. Instituto Rio Branco, que aqui em Brasília, é um dos melhores do mundo na formação da diplomacia, sabe? É um dos melhores do mundo. Então, não é possível que o Brasil não conseguiria sair dessa. Você, inclusive, lembrou a atuação do Graça Aranha, né? Que foi exatamente na ONU, né? Logo depois final da Segunda Grande Guerra, ninguém queria discursar primeiro, ficou aquele negócio. Ele foi lá e corajosamente se apresentou e por isso o Brasil garantiu o direito de falar em primeiro lugar na ONU, sempre na abertura dos trabalhos. Zé Elias, dá tempo de fazer ainda uma observação internacional. Nós vivemos horrores de duas guerras satânicas no mundo, né? Primeiro, praticamente o extermínio, né, da Palestina por Israel, e depois a invasão russa em território da Ucrânia. Essa coisa nojenta chamada guerra, que mata, que vilipendia, que deprime, acaba com o ser humano. Corremos o risco de ter isso na América do Sul, aqui na Venezuela, ou não? Olha, o risco, curiosamente, nós vivemos esse risco desde quando, principalmente, os Estados Unidos assumiu-se como uma potência de hegemonia daquela constelação americana de achar que os países, tanto da América Central como da América do Sul, fossem simplesmente satélites seus, sabe? Isso ao longo do século XX. A visão norte-americana sobre a América do Sul, gente, isso não é uma questão de opinião pessoal, é uma questão de pragmatismo político. Sempre foi uma visão de cima para baixo, tá? Uma visão imperialista. Isso é fato, isso é inegável, né? Quem patrocinou os golpes militares, o golpe militar aqui em 64 foram eles, por exemplo, foram um dos, né? Então, há sim uma clara tentativa de interferência, novamente uma retomada de interferência de maneira mais pujante na América do Sul. Duas iniciativas recentes mostram isso, do governo Donald Trump. Primeiro, aquelas movimentações de porta-aviões ali perto da costa do Caribe, dando aquele claro sinal para a Venezuela de que, opa, por mais que vocês tenham esse regime ditatorial, nós estamos aqui dispostos a depor o governo até então eleito, mas todo mundo meio que sabe que a gente, na verdade, tem dúvidas se as eleições foram coerentes ou não, foram corretas ou não. Eu, particularmente, acho que não. Tá? Então, há essa sinalização na Venezuela e também
a iniciativa de tentar instalar bases militares no Paraguai. É uma coisa muito séria. Fora Alcântara, que eles já flertaram muito com aquilo lá. Então, assim, os Estados Unidos eles tá com os olhos aqui para o Brasil, mas não é os Estados Unidos de uma forma geral, tá? O governo Donald Trump. É óbvio que o governo brasileiro precisa ficar alerta, porque, novamente, nesse caso, o governo brasileiro reconhece cartas de recomendação da Organização das Nações Unidas que mostram que cada sociedade, cada nação é soberana para eleger os seus políticos, para dinamizar sua economia e para fazer ser orquestrada a sua sociedade, sabe? Quando você infringe agressão a uma nação, você está infringindo diferentes tratados internacionais. Então, não é bem simples assim. Às vezes, a cabeça do Donald Trump está lá no século XX. Ele precisa vir para o século XXI. Tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, no contexto geral, Bernardo, o mundo não está preparado para uma grande guerra, tá? Como Einstein dizia, se nós tivermos uma terceira guerra, a quarta guerra será de pau e pedra. Não tem como ter uma guerra escalonada em âmbito global. Por isso que esses dias um aluno meu, para finalizar, fez uma pergunta para mim: professor, é possível o mundo viver sem guerra? Eu falei assim, depende. Se a gente acreditar que o ser humano tem uma inerência à competitividade e, consequentemente, ao conflito, porque o conflito é a competitividade exagerada, sim, mas se nós conseguimos propagar a ideia de que as sociedades podem viver em harmonia pelo princípio da cooperação, não. Mas é uma mentalidade que vem de uma mudança filosófica, cultural. Então, não é do dia para a noite, né? Vamos ver o que esses líderes mundiais vão pensar aí nesses próximos anos. Mas para a América do Sul ainda o caldo está fervendo, tá? Eu não acho que vai ter qualquer tipo de grande iniciativa. Fora a Venezuela, ali é um caso que talvez os Estados Unidos vá fazer pressão para a efetiva deposição do então presidente Nicolás Maduro. Isso talvez aconteça ano que vem. Ou do Natal, né? Vamos esperar para ver. Zé Elias Domingos, obrigado pela sua presença, querido. Até uma próxima. Te esperando aqui para tomar um café. Um grande abraço, meu amigo. Sempre muito bom vir conversar com vocês. O melhor café de Ribeirão Preto é o daí do Estúdio Tati. Opa! Tô com saudade desse cafezinho gostoso. Logo eu tô aí. Tá bom, então. Grande abraço. Bom ano para você. Tchau. Um abraço. Tchau, Outro. Tchau. E nós ficamos por aqui. Esse é o nosso balanço de final de ano. Obviamente que não deu para abordar tudo, mas as coisas mais importantes da sociedade civil organizada a gente tentou fazer aqui. Tenham todos um bom ano. Não tem muito o que falar. É só isso mesmo. Viva bastante, curta bastante e até a próxima. Tchau.